O GP de Mônaco terminou, mas as discussões estão longe de acabar e nesse vídeo a gente vai falar de 3 situações que movimentaram os bastidores da Fórmula 1. Primeiro, o Gabriel Bortoleto se irritou com a atitude de André Kim Antonelli e mandou uma provocação daquelas. Disse que o ego do italiano subiu depois de uma tentativa de ultrapassagem bem questionável. Em seguida, Max Verstappen foi direto ao ponto e criticou o regulamento novo, dizendo que correr em Mônaco desse jeito não dá mais. E para fechar, vamos entender como Williams e Mercedes bagunçaram a segunda metade da corrida com estratégias que deixaram muita gente irritada. Tem muito detalhe interessante para comentar, então, sem perder tempo, rapaziada, partiu pro conteúdo. Cara, a corrida do Bortoleto no GP de Mônaco até tinha começado bem, mas tudo desandou logo na curva 8. Esse é um trecho conhecido por causar confusão e foi ali que Antonelli tentou uma manobra arriscada demais. Ele mergulhou com tudo por dentro e o resultado foi Bortoleto encostando no muro. Sem saída, teve que ir para os boxes trocar o bico logo no comecinho da prova, o que bagunçou toda a estratégia que a Sauber tinha planejado. Ainda assim, ele conseguiu se recuperar e cruzou em 14º. Foi seu melhor resultado do ano, mas o que veio depois da bandeirada chamou ainda mais atenção. Depois da corrida, Bortoleto não ficou em silêncio, falou abertamente sobre o lance com Antonelli e não escondeu a frustração. Segundo ele, o italiano exagerou na tentativa de ultrapassagem e tomou uma decisão mais pelo impulso do que pela lógica de corrida. E foi além, disse que o ego de Antonelli subiu demais depois de ter sido ultrapassado antes. Foi uma daquelas respostas sinceras, sem filtro, que mostram que o clima entre os dois não ficou tão leve assim. Pro Bortoleto, a manobra não fazia sentido naquele ponto da pista e acabou comprometendo a corrida inteira. A fala dele deixou claro que o clima entre os novatos da Fórmula 1 pode se tornar mais competitivo. A curva 8, onde aconteceu o lance entre Bortoleto e Antonelli, já é conhecida pelos fãs da F1 como um dos pontos mais traiçoeiros de Mônaco. É apertada, exige precisão e não costuma ser lugar de ultrapassagem segura. Justamente por isso, a decisão de Antonelli de tentar um mergulho ali chamou tanto a atenção. Ele arriscou tudo em um ponto onde historicamente muita gente já se deu mal. Mesmo sem toque direto entre os carros, o resultado foi catastrófico para Bortoleto. O impacto no muro e a ida precoce aos boxes comprometeram qualquer chance real de pontuar. E tudo isso porque, na visão do brasileiro, o rival foi movido pelo orgulho. Apesar do incidente logo no começo, o Bortoleto conseguiu se recuperar bem, aproveitou o fato de Mônaco ser uma pista onde ultrapassar é quase impossível e focou em manter ritmo, economizar pneus e avançar conforme outros se complicavam. Cruzou a linha de chegada em 14º, o melhor resultado dele na temporada até aqui, mas o tom depois da corrida não foi de comemoração. O sentimento era de que dava para ter ido mais longe se não fosse o erro do adversário. A forma como ele falou nas entrevistas mostrou maturidade, mas também uma insatisfação clara. Era uma chance real de pontuar e ela escapou logo nas primeiras voltas. A disputa entre Bortoleto e Antonelli deixou evidente que mesmo entre os novatos a rivalidade já está forte. Um erro ali, uma ultrapassagem forçada aqui e o clima azeda rápido. Mas o mais curioso é que esse tipo de tensão não ficou restrito aos jovens. Pilotos experientes também saíram da corrida de Mônaco incomodados com o que aconteceu, ou melhor, com o que deixou de acontecer. Max Verstappen, por exemplo, foi um dos que não poupou críticas. Para ele, a Fórmula 1 precisa repensar o que está fazendo com corridas como a de Monte Carlo e foi justamente isso que ele deixou bem claro nas entrevistas pós-GP. Max Verstappen não costuma medir palavras e depois do GP de Mônaco, ele foi direto ao ponto, disse que não dá mais para correr ali. O motivo? A falta de ultrapassagens. Mesmo com pneus desgastados, ninguém conseguia passar. Ele largou em quarto, tentou uma estratégia ousada, adiando a parada até a última volta, mas no fim nada mudou. A corrida seguiu igual um trem de carros, onde quem está na frente segura todo mundo. Para Verstappen não importa se são 2, 3 ou 10 paradas nos boxes, se não dá para ultrapassar, a corrida perde o sentido. Foi o recado mais direto que alguém da ponta já deu sobre Mônaco. Para tentar mudar o jogo, Verstappen e a Red Bull apostaram tudo em uma estratégia arriscada. Seguraram a segunda parada até a última volta na esperança de uma bandeira vermelha que não veio. A ideia era fazer o pit stop obrigatório de graça, sem perder posição. Só que o plano falhou e ele voltou exatamente de onde saiu, 4º lugar. O problema não foi a estratégia em si, mas sim a certeza de que, mesmo com mais ritmo, ultrapassar era impossível. A corrida virou um jogo de espera e Max deixou claro que isso não é o que se espera da Fórmula 1. Ele quer disputa de verdade, não esse teatro que virou Mônaco. Depois de tudo isso, Verstappen não escondeu o incômodo. Na entrevista pós-corrida,
ele foi bem claro: não dá para levar Mônaco a sério do jeito que tá. E aí veio a frase que chamou mais atenção. Disse que a corrida parece mais com Mario Kart do que com Fórmula 1. Segundo ele, já vão ter que jogar casca de banana na pista para tentar alguma emoção. Foi no tom da ironia, mas o recado foi sério. Max também falou que os carros estão grandes demais e que se quiserem ver ultrapassagem ali, só encolhendo os carros pro tamanho da Fórmula 2. Uma crítica pesada, mas que faz muito sentido. Verstappen não foi o único a sair frustrado, mas ele foi quem falou mais alto e com razão. Mesmo com tentativas criativas, como as estratégias da Red Bull, nada deu resultado. A pista simplesmente não permite ação. Durante boa parte da corrida, Max andou mais lento que o normal, com pneus desgastados e ainda assim ninguém conseguiu atacá-lo. Isso mostra que, por mais que os pilotos arrisquem, o traçado não recompensa o esforço. Ele mesmo disse: a corrida virou um jogo de posicionamento, onde não adianta ser rápido se não tiver espaço. E em Mônaco, espaço é o que não tem. Fica a sensação de que ninguém ali está realmente competindo. O desabafo de Verstappen escancarou um problema que vai além de Mônaco. A Fórmula 1 tentou corrigir com uma regra nova os 2 pit stops obrigatórios, mas acabou criando espaço para outro tipo de bagunça. E foi aí que a Williams e a Mercedes encontraram uma brecha. Inspiradas no que a Racing Bulls já tinha feito com sucesso, ambas usaram a mesma tática. Colocar um piloto para andar mais lento e travar o pelotão enquanto o companheiro abria vantagem na pista para fazer paradas de graça. A ideia funcionou na teoria, evitar perder posições no pit stop, só que na prática o resultado foi uma fila interminável onde ninguém conseguia ultrapassar. O ritmo da prova caiu, o público ficou irritado e os adversários começaram a reclamar. O GP de Mônaco virou um congestionamento com carros de corrida. Na Williams, Carlos Sainz fez o papel de bloquear o pelotão. Enquanto segurava quem vinha atrás, Albon aproveitou para abrir espaço e realizar suas 2 paradas obrigatórias. Quando voltou para a pista, já estava com tudo resolvido. Depois, os dois inverteram posições e foi Albon quem passou a controlar o ritmo. A estratégia foi inteligente, mas extremamente polêmica. A Mercedes seguiu o mesmo caminho. Russell ficou preso, tentou ultrapassagem ilegal cortando a chicane, levou punição, mesmo assim, continuaram o plano. Antonelli passou a segurar o pelotão enquanto Russell fazia sua parada. O movimento garantiu posição, mas levantou discussões sobre o que ainda é considerado corrida de verdade. O que era para tornar a corrida mais dinâmica virou o contrário. Pilotos andavam devagar de propósito só para ajudar o companheiro de equipe. A ideia da regra era incentivar disputa, mas virou uma arma tática para controlar posições. Isso irritou quem queria ver corrida de verdade. No fim, Williams e Mercedes usaram bem a regra, mas deixaram claro o quanto o sistema pode ser explorado. O problema não foi a esperteza, e sim o impacto no espetáculo. Com tudo isso, fica a pergunta no ar: até onde vale sacrificar corrida por posição?